Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Desculpem, minha falta de coisa aqui para mexer no equipamento. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso amigo Hugo, que perdeu essa deixar esperando. Olá, pessoal da Chapadora, sejam Melhorou? O som? Tá melhor assim? Boa noite, pessoal. Tá melhor assim o som? Olá, pessoal. Boa noite. Sim. Ok. Eu tirei o fone para melhorar um pouco aqui a nossa conversa. Vamos ver se eu consigo melhorar. Sim, melhorou. Obrigado, gente. Sejam todos bem-vindos na nossa live. Hoje a gente vai conversar. Ai, que bom. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Esperar o pessoal se aproximar e a gente vai conversar hoje sobre o CRMV sendo a casa do veterinário. Então, que a gente possa sonhar um dia ser mais representado, se sentir mais acolhido, mais representado nessa organização de classe tão importante. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Então, uma conversa sobre representatividade, acolhimento, e também a gente ir para o outro extremo polar, né, gente? O que a gente fala muito sobre acolhimento? Então, a gente vai conversar aqui. O Hugo está aqui, já tentando entrar na nossa live. O Hugo, aqui, gente, acessibilidade equestre. O Hugo Antônio é um zootecnista. Fantástico, tive a chance de conversar com ele, já está entrando. Olá, Hugo, tudo bem? Ô, Gabriel, E você sabe que eu me enrolei também para entrar. tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo ouvir perfeitamente. É uma honra conversar com você aqui na nossa Opa, sala de aula virtual. é isso aí. Ah, deu um trabalhinho pra entrar aqui, mas a gente conseguiu. É verdade. Bem, eu já dei boa noite para o pessoal, expliquei o que nós viemos aqui conversar. A gente vai conversar sobre várias coisas, mas a gente vai falar sobre acolhimento, representatividade. Então, o que a gente pode fazer para talvez trazer um movimento de transformação nesse sentido? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal na nossa live, Beleza, eu que é tava curtinha, te ouvindo aqui. mas é tão importante para a gente. Pessoal, boa noite, né? Eu quero agradecer o convite da equipe da Chapa em estar participando aqui da live e também estar podendo compartilhar, né, com sugestões para que a nossa classe seja melhor ouvida, e primeiro começa pelo ouvir, né? É o momento que a gente tem ideias, mas a gente não consegue ser ouvido, então não muda nada. Então isso já é um grande passo, né? E principalmente pela fato da gente de eu ser zootecnista e ter outro zootecnista que eu sei que também tem essa mesma visão da nossa classe, né? Que é o CRMV-Z, né? Eu acho que é isso. E Para você se começar. sente. Oi? Não, achei que você tinha ficado sem som. Não, não. Estamos aqui.
Oi? Pode falar, Hugo. Ah, tá. Não, então, para começar, eu acho que é isso, né? A gente tem que é, tá lutando pela melhoria da nossa classe, pelas essas oportunidades, né? Que para realmente ter a mudança, não é não para ter continuar com essa desunião que a gente tem na classe e principalmente dessa visão do conselho que eu conheci muita gente que tem, e eu pelo menos tive um tempo também, de que nosso conselho de classe, própria classe que a gente escolheu profissional, não dá o apoio, não representa a gente da forma que deveria, né? Sim. Sabe que para nossa conversa, eu pesquisei no Google, né? Então, quando a Aham. gente começa a falar sobre esse movimento que é tão importante, deixar claro aqui que isso é uma conversa assim importante que tem a ver com a eleição que vai acontecer no dia 28 de março. Então, uma eleição muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa eleger um novo movimento, para que a gente possa trazer essas discussões à tona. Então, eu fiz uma pesquisa, porque quando a gente fala sobre acolhimento, vamos falar sobre a casa do veterinário, né, Hugo? Assim, Uhum. que todas as pessoas, todos os profissionais, nas suas diversas situações, possam ser acolhidos, representados, se sentindo em casa verdadeiramente. E o contrário disso seria a desunião de classe. Assim, eu trouxe porque assim, isso acontece muito frequentemente. A gente encontra isso em várias profissões, né? Sim, sim. Enfermagem, psicologia, direito e fundamentalmente na veterinária. Achei até interessante quando eu fui pesquisar no Google, eu coloquei desunião de classe profissional. Queria me capacitar a entender, né, de onde vinha esse comportamento. Então, é interessante o que não apareceu a medicina veterinária, mas não é o que nos parece, né? A gente sempre tem A essa zootecnia também não vai sensação. aparecer, com certeza. Pois é, mas assim, é tão importante para a gente e aparece tanto em outras profissões. Então, isso é uma coisa assim que eu acho que precisa ser colocada. Como que você acha que a gente pode melhorar, Hugo? Assim, você veio procurar esse movimento, achei maravilhoso, e da gente se unir para tentar mudar de alguma forma. O que você acha que a gente pode fazer? Além do que você É, falou que é fundamental, que é lutar, né? eu acho Todas as... assim que eu vou tirar por mim, tá? Eu fui procurar o conselho durante a graduação para pedir apoio na questão de estou começando uma faculdade, estou começando uma universidade pública, se fosse privada, eu procuraria do mesmo jeito. Estou começando ciências agrárias, um curso que é diferente, vamos dizer assim, para o meu. Não é comum, né? Você chegar lá na zootecnia e ter uma pessoa deficiente lá, né, ainda mais deficiente visual. Não é uma coisa que você vai ver em todas as universidades. Fui procurar o conselho com esse intuito de ter o apoio, porque é o conselho que representa a classe, né? Sim, E não tive. É, eu passei por 3 universidades antes de formar, e na minha primeira universidade que eu passei, lá no estado da Bahia ainda, a gente chegou a entrar em contato até, um professor entrou em contato direto com o Conselho Federal, e não existia nenhum relato de pessoas com deficiência, não tem essa preocupação, né, de saber se os profissionais estão inseridos, se estão sendo, é, se estão dentro das suas limitações, conseguindo estar no mercado de trabalho, né, serem incluídos. E porque tem isso para todas as classes, né? Tem, tem, tem isso para todas as profissões. Um concurso para veterinário, para zootecnista, com vaga de PCD é muito recente, né? E acho que eles não achavam que nessas profissões, nas ciências agrárias em geral, teriam pessoa com deficiência um dia no curso. E, e eu fiquei bastante chateado porque, assim, é um dado que está sendo negligenciado, né? E até foi falado assim, mas como que um cego vai fazer... Eu vou usar bastante a palavra cego porque é normal, tá? Não é... A gente usar essa palavra
não tem nada a ver com o sentido pejorativo. Então, assim, como pode um cego conseguir concluir zootecnia? Não é possível. Tanto que é possível que hoje a gente tem 3. E até onde eu sei, nenhum dos 3, eu sou aqui do Rio, tenho no Mato Grosso e tenho no Maranhão. Maranhão ou Piauí, se eu não me engano. Acho que é Maranhão. E até onde eu sei, nenhum dos 3 está no conselho dos seus respectivos estados. Então eu acho assim, por quê? Entendeu? Eu ainda estou não estou atuando diretamente na área. Então, assim, vamos dizer assim, eu não tenho não tenho essa obrigação de assinar, não preciso do registro, não estou atuando na minha área, assim. Mas acho que não deveria ser dessa forma. Você formou, você já teria que tirar o seu conselho te dá o apoio, te representar, realmente. Por isso que eu fiz para mim já foi diferente quando eu procurei uma chapa que nem está eleita ainda, né? E que já foi diferente o tratamento, né? Então, assim, o conselho que está ativo, eu procurei e não fui atendido. Uma chapa que vai ser eleita já está com uma proposta de apoiar na educação continuada, seja e também a educação continuada serve também, eu entendo, que para o local que a pessoa vai trabalhar. Às vezes o local que a pessoa fez uma inscrição, ele não está preparado para receber. Então o conselho ele pode estar orientando também nesse ponto. Por exemplo, você vai entrar um cego para trabalhar na sua empresa de ração. Olha, ele vai precisar de um computador adaptado, como que eu faço? As empresas podem procurar o conselho nesse sentido? Eu acho que no momento não, né? Se nem a gente que é profissional pode procurar, imagina uma empresa procurar o conselho de classe e falar assim, olha, eu recebi um veterinário aqui que ele é surdo, sei lá, eu não sei se tem. E como é que eu faço para ele trabalhar comigo? Ele é competente. Um exemplo, né? Para sair um pouco do meu exemplo. Então, acho que é isso. Sim. Hugo, assim, eu queria reforçar que você é muito bem-vindo sempre, né? Que foi muito bom você se aproximar. Queria também desejar boas-vindas ao professor André Lacerda, que já está aqui com a gente. É uma honra estar com você, André, aqui nessa live. O Hugo já está encantando a gente com essa conversa, que já dá um propósito para a gente identifica, se sensibiliza e já está aqui pensando de que forma que a gente pode criar um dispositivo para deixar todo mundo bem acolhido, bem representado. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Hugo, por ter aceitado essa participação. É um tema que é muito precioso para a gente começou ao longo da semana, a questão do acolhimento, né? E às vezes as pessoas falam que e puramente um órgão fiscalizador da classe, né? Se a classe seja um órgão fiscalizador que deseja entregar para a sociedade, né, um conjunto de médicos veterinários e zootecnistas, como é que ele vai fazer isso só questão cognitiva, inquisitória, que a gente vê às vezes, né, inquisitória, né? Porque quando ele mostra para a classe, né, que só a ruim da profissão, né, os veterinários agem, os zootecnistas que agem de maneira equivocada e isso é publicizado, né, ele está fazendo uma péssima ideia da classe. Por que não é mostrado para essa mesma sociedade o lado bom, né? As ações de inclusão, porque a inclusão social, né, ter esse olhar para os deficientes, para as classes menos favorecidas, esse olhar, no meu entendimento, é uma obrigação, inclusive uma obrigação por lei da nossa sociedade, que muitas vezes a gente não cumpre e minimiza, né? Então, é mostrar que um veterinário, mesmo com alguma deficiência, um zootecnista, mesmo com alguma deficiência, ele pode sim se incluir e pode ser um grande profissional. Isso não deve ser nunca um fator limitador, porque tem caminhos para a inclusão de tudo isso. Então, daí essa ideia dessa live, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre isso, sobre você, Hugo, que é um exemplo aí de luta. Nós sabemos também
que o Gabriel, né, sofreu com muitas coisas aí da nossa classe também, a gente tem que mudar isso tudo. Né? Tem que ter uma classe acolhedora e dar valor ao que tem valor. O que tem valor? É a capacidade técnica, intelectual de cada um, seja a área, qualquer área que exerça, né? E, acima de tudo, o respeito, o acolhimento. Né? Como é que um veterinário, ao chegar, um zootecnista, ao chegar ao conselho, tendo alguma deficiência, como é que ele vai fazer? Qual vai ser a recepção dele? Qual vai ser a orientação? Essas são as perguntas. Né? E me parece isso que a gente quer, né, saber as respostas, e por isso que a gente está conversando. A gente não há uma resposta pronta. É uma resposta que a gente construir em conjunto. Essa luta pelos menos favorecidos, essa resposta é o conjunto. E esse sentimento que o Hugo relata, de inclusão, seja na faculdade, seja no conselho, é que nos preocupa. Né? É justamente essa inclusão que a gente deveria ter. Né? Então, me parece, né, Hugo, se eu estiver errado, pode falar, você não sentiu acolhimento quando procurou. É porque assim, eu comentei isso com o Gabriel mais cedo, acaba que quando você procura, quando você se inscreve, por exemplo, numa vaga, aí você, às vezes a deficiência, ela bate na frente, né, do que da sua competência. Então, às vezes você não é nem avaliado, você já é cortado do processo seletivo, porque, por exemplo, hoje é muito comum ter vaga de zootecnista veterinário para trabalhar em empresa de ração como representante. Então, qual que é um pré-requisito que acho que, sei lá, 90% das vagas tem? Ter carteira CNH. Um cego não dirige. Entendeu? Então, assim, a deficiência bateu na frente, entendeu? Antes da competência, ele quer a empresa quer ainda coloca assim, vaga PCD, beleza? Mas que PCD que vai conseguir? Difícil, entendeu? Então, assim, para mim, o principal de quando a pessoa procura o conselho para esse apoio é que o conselho, com uma voz um pouco mais, vamos dizer assim, uma voz um pouco mais ativa, passe isso para frente, né? Que a pessoa tem que ser avaliada pela sua competência, entendeu? Se eu me inscrevi para uma vaga de nutrição de gato, que é a área do Gabriel, e eu trabalho com cavalo, eu não vou ser contemplado para aquela vaga pela minha competência, eu não tenho experiência com gato. Agora, se eu tenho experiência com a vaga que é para cavalo, e eles estão me limitando de participar daquela vaga, porque eu não tenho uma CNH, ou porque eu tenho uma deficiência, a empresa vai ter que ter uma adaptação, por exemplo, botar um motorista para trabalhar comigo, ou botar um computador adaptado, alguma coisa a mais, incrementado no escritório, que seja. Ué, por que a empresa... Por que a empresa já corta? Para muitas outras pessoas, né? Uhum. Então, sim. E tudo isso pode ser oferecido de uma forma generosa para todo mundo. Então, assim, ter um dispositivo... Sim, assim como o médico veterinário sofre um ataque, então já existe já um mecanismo, né, já desenvolvido para isso, assim, um acolhimento, já uma certa experiência, porque de tanto escuta que é feita, já existe uma resposta, já existe um acolhimento. Olha, é possível que a gente caminhe por aqui, sabe? Uhum. Então, eu estou achando muito produtivo essa conversa. Eu estou dando esse exemplo, mas acho que você pode aplicar em todas as situações, né? Eu recebi umas perguntas, duas, perguntando se haveria já uma bolsa de empregos, né, um mecanismo para poder os veterinários buscarem oportunidade pelo conselho, e se existia já uma ferramenta. A gente já conversou, então parece que não houve essa ferramenta. Então, você caminhou, né, do seu jeito, né, e você conseguiu
buscar ajuda, mas não foi através do conselho. Então, a gente vai precisar, de fato, como uma proposta, ter essas ferramentas mais viáveis para todo mundo. Seria isso, assim, uma resposta, um feedback para esse questionamento da bolsa de emprego e também desses dispositivos, se já existem ou não. Eu Hein, André? acho que sim, porque se não existe nada, na minha opinião, Eu não, não sei, Oi, Gabriel. Cortou um pouco a fala do... a gente não tá. Agora eu tô te sim, eu ouvindo, já André. Parou. Oi, Gabriel, Hugo, vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô. Sim. Hugo, quando você procurou o conselho, como é que você se sentiu? Você buscava esse acolhimento, né, quando você procurou o conselho para fazer teu registro e tal? Qual foi essa tua percepção? Você teve o apoio necessário e devido, né, em relação a isso? Qual foi essa ferramenta que o Gabriel ofereceu, as ferramentas necessárias para que você pudesse fazer a sua inscrição? Escutou, Hugo? Acho que o André, a gente perdeu o sinal do professor André, que ele está no México. Engessado, a mesma resposta para todo mundo, né? O que eu preciso para fazer a inscrição no conselho? Eu escutei. Oi, Hugo, você conseguiu escutar a minha pergunta? A conexão hoje realmente não está muito boa, mas Tá, mas você tá me ouvindo? Estamos escutando. Estou te escutando, Hugo. O professor André também aqui. Temos até a presença de zootecnistas na nossa sala de discussão. Sim, Hugo, estamos aqui. acho que o Hugo está com dificuldade aí na conexão dele. Eu escutei, você tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Hugo. Eu consegui escutar, sim. Você conseguiu escutar a pergunta? Então, posso responder, então? Pode. Então, respondendo então o que o professor André perguntou, é, é... então, eu tive a impressão que eu tive. Escutei sim. Então, o que eu tive foi que estava um pouco meio engessado a pergunta. Então você tem que entrar lá no site, pegar os formulários e Acho que a gente está com problema de conexão. André, vocês estão me escutando agora?
Eu estou te escutando bem. O Hugo é que a conexão acho que não está muito boa. Sim, eu acho que ele está descrevendo como foi entrar no site e aí ele acaba não tendo. Enquanto o Hugo tenta, Gabriel, entrar, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Gabriel, quando você vê essas notícias, essas últimas semanas foram repletas, né, de divulgação de irregularidades e tal. É claro que o Conselho é uma das funções do Conselho, essa questão fiscalizatória, e é importante que ele exerça, a gente não está falando o contrário, né? Mas da forma que é publicizada, eu não sei se é a melhor forma, né? Qual é o teu sentimento quando você vê essa publicidade negativa sobre a profissão? Você acha que é possível valorizar a profissão dessa maneira? Não, não. Assim, eu tenho uma sensação, vou fazer uma metáfora, mas é uma coisa que me incomoda muito, para ser objetivo. Então, a sensação é que parece que tem um cadáver de um veterinário sendo segurado e mostrado como um resultado, sabe, do trabalho feito. Então, eu me preocupo muito exatamente com a sensação de desconforto dos colegas, da não representatividade. E, assim, eu acho que tem que ter uma cautela em relação a como que essas imagens são utilizadas, como é que a gente acha que vai melhorar alguma coisa com uma postura dessa, crítica sobre crítica, algo inquisitório. Então, eu acho assim que estimula uma certa selvageria e a gente tem essa cultura do ódio. Então, a gente convida as pessoas para se expressarem, para dar suas opiniões e normalmente vem carregada de um discurso com muito ódio. E não é uma coisa exclusiva da medicina veterinária, sabe? Então, acho que assim, o primeiro passo para uma proposta é a gente pensar mesmo nesse tipo de publicação, nesse tipo de abordagem. Então, se tem uma irregularidade, isso não é protecionismo, isso é responsabilidade. Existe alguém que está ali, sabe? Então, isso me incomoda muito, em vários aspectos, essa cultura da Inquisição, sabe? Então, eu acho assim, que a gente vai precisar realmente ter a oportunidade de se reunir com o máximo de colegas possíveis para a gente conversar sobre isso, sabe? Por quê? Por que a gente se encontra exatamente nessa situação? Veterinário contra veterinário, não abre o espaço para o zootecnista, então é sempre algo segregado, difícil. Então, a ideia da live é exatamente a gente se expor nesse sentido. E eu temo pela saúde emocional do médico veterinário, André, basicamente. Eu acho que a gente tem que ter esse carinho com os nossos colegas genuinamente, sabe? Em tempos de, sei lá, de um discurso de ódio tão fácil, vindo nas publicações, nas mensagens, nos grupos. Então, é isso que me fragiliza, é isso que se transformou em algo que eu quero conversar com os veterinários no conselho. Que, para mim, faz parte dessa transformação, é enxergar isso com mais responsabilidade. É exatamente isso, né, Gabriel? O Conselho é um órgão fiscalizatório, um órgão em prol da sociedade. A gente não tem a menor dúvida sobre essas funções do Conselho, mas será que ele também não estaria agindo de maneira em defesa da sociedade se ele mostrasse justamente essa orientação, as coisas, as várias áreas de atuação do médico veterinário, do zootecnista, as boas ações, né, os profissionais de destaque, não só esses, mas como é a vida de um médico veterinário, como são as universidades, cobrasse a partir do momento que ele cobra da universidade, que ele faz curso de extensão, que ele mantém a educação continuada, e essa educação continuada ela deveria ser feita junto com as sociedades veterinárias, e não de forma isolada, como as poucas que são feitas são assim. Então, se ele fizesse tudo isso, eu pergunto a todos que estão aqui nessa live, isso não seria uma ação verdadeiramente em prol da sociedade e também do médico veterinário? O que eu falo é que a gente não está em caminhos diferentes, né? A sociedade, o médico veterinário, eles querem a mesma coisa. Um veterinário, um zootecnista competente e que possa atender às necessidades da classe e da sociedade, não é? Não é expondo, não é maltratando o veterinário, não é criando essa dificuldade que já temos tanto, né, tanto zootecnista quanto veterinário, de levar a uma condição já tão sofrida da nossa profissão,
né, e expô-la, como você falou, expor o cadáver, né, do veterinário. Né? Não é isso que a gente quer, e nem isso protege a sociedade. Eu não vejo como isso possa proteger a sociedade quando você faz isso. Né? Existem outros mecanismos. Ou então, a gente está vivendo realmente uma era medieval que a gente, né, que a gente não deveria. A gente não busca uma sociedade melhor, mais justa, e o veterinário e os outros aqui também não buscam isso. Né? Então, por que até hoje isso tudo não foi feito? Por que esse acolhimento? Por que não se tem mecanismo de atender essas necessidades? Essa é uma defesa da sociedade, né? Essa defesa que a gente quer. E, claro, a classe vai ter a chance de decidir no dia 28 o que ela prefere, e certamente a gente vai acatar essa decisão da classe, né? Ou seja lá o que ela preferir, né? A gente vai estar à disposição dela, mas sempre lembrando, né, que nada se constrói com mentira. A mentira ela acaba ali na frente, né? Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não pelo tempo todo, né? E lembrando que a chapa 2 é a chapa da mudança. Isso aí, eu sei que tem muita gente que está iludida com essa história, achando que a chapa 1 é que é a oposição, e não é. A chapa, mesmo que haja alguma mudança, a chapa da oposição é a chapa 2. É porque a gente quer essas mudanças, né? Essas mudanças que são, no nosso entendimento, importantes. Mas é claro, se a classe toda achar que da forma que está é a forma adequada, né, que assim siga, a democracia sempre deve prevalecer. Né? Mas se acreditar que as ideias que a gente vem trazendo são as melhores ideias, né, que a gente vai construir tudo isso junto, melhor. Né? Eu vejo, né, notícias dizendo que essa nossa chapa não tem pessoas com experiência no serviço público, só tem. Né? Só tem gente com experiência no serviço público. Todos nós temos. Eu tenho há muito tempo, o Eugênio, a Márcia, todos são gestores públicos experientes. Tá? Dizer que não tem não é verdadeiro. Todos nós temos. E é isso que nós queremos, né? Esse acolhimento. Hugo, a gente quer, Hugo, às vezes pode parecer uma bobagem, mas a gente quer que ninguém mais passe por certas coisas que alguns de nós passaram. Né? A experiência negativa, né? A gente não quer mais. A gente, se Deus quiser, a gente vai ser o último a passar por certas experiências negativas, né? Eu quero ser o último a passar por isso, entendeu? Que os colegas que estão à frente tenham outro tipo de situação, né? Outro tipo de acolhimento. Então, é isso que a gente quer. Eu posso estar muito equivocado, sabe, Gabriel, mas eu não consigo ver defesa da classe expondo a classe. Eu não consigo. Eu posso estar equivocado nesse pensamento, mas esse é o nosso pensamento. E se a gente estiver equivocado, a sociedade vai mostrar para a gente que a gente está equivocado com tudo isso e que siga o pensamento da maioria, né? Mesmo que a gente se sinta, de certa forma, oprimido. O que, sabe, gente, o que eu fico assim sempre preocupado é, por exemplo, eu queria dar a chance dos médicos veterinários e os não veterinários, os zootecnistas, todo mundo que está aqui na nossa conversa, tivessem a chance de escutar sobre como que acontece a conexão do Hugo quando ele está junto com o animal. Então isso é muito maravilhoso, porque quando a gente fala de acolhimento, a gente fala sobre conexão com os animais, tudo junto. Então a gente precisa dar esse exemplo de acolhimento, de conexão. Então, assim, você vê, às vezes a gente precisa se defender, a gente precisa reclamar, precisa pontuar o que... E aí a gente não tem tempo de falar, olha, eu também tenho essa potencialidade. E aí, esse trabalho que você desenvolve, fala um pouquinho pra gente, Hugo. Tá conseguindo me ouvir agora? Pra gente conhecer o teu trabalho, que é maravilhoso. Sim, da Vocês tua estão ouvindo conexão. bem? Perfeitamente. Ah, tá. Então, na verdade, só tem uma palavra que define essa conexão com o animal para mim, né? No meu caso, vi isso melhor com o cavalo, que é a sensibilidade, porque através da sensibilidade a gente consegue entender o comportamento do cavalo e estar ali numa parceria, né? Então hoje eu, por exemplo, eu consigo trabalhar um cavalo do chão, me conectando com ele ali através não, não preciso estar olhando para o cavalo para dizer
esse cavalo tá com a orelha mais baixa, tá dando uma reação de expressão, eu consigo sentir através ali de tocar no cavalo, ou então de estar apenas segurando ali no cabo da guia, né, do cabresto, para saber se eu tô com a energia alta e como que o cavalo está respondendo. Até solto eu já tive um pouco de experiência, mas é um pouco mais difícil porque aí então assim, como eu não tenho a conexão visual, então eu preciso de algum contato com o cavalo. Então quando eu estou trabalhando do chão ali com uma guia ou quando eu estou montado, eu consigo isso aí muito bem. Então assim, mais uma prova de que às vezes a gente fala assim, falo sempre isso, a gente conversava isso também mais cedo. A sua limitação ela pode ser o seu potencializador, né? Eu não gosto de dizer assim que você é melhor naquilo. Às vezes alguém me pergunta, você ouve melhor? Não, eu treinei melhor a audição, porque eu não tenho a visão. De nenhuma forma eu fiquei cego, então eu passei a ouvir mais. Não, eu treinei melhor a audição. Então, assim, a mesma coisa é isso. Quando você quando você tem uma limitação e que você usa aquilo como seu potencializador, você não é melhor naquilo. Você treinou, aquilo ali não é uma característica que veio melhor em você. Não. Você treinou e praticou melhor ela, então você conseguiu desenvolver. Ela consegue ser hoje assim, sua alavanca, né? Para você estar ali sempre buscando se aprofundar mais naquilo. E isso eu acho que se aplica também a se eu não se eu tenho a limitação da visão e eu não posso sair dirigindo por aí para atender um produtor, mas se eu chegar lá no proprietarista, eu vou conseguir atender ele perfeitamente, né? Se eu chegar lá, eu não consigo abrir o site para preencher o formulário, mas eu consigo pegar o formulário em PDF, colocar no meu computador e preencher. São só detalhes, né? Que às vezes a pessoa se limita porque assim, mas eu não tenho a visão, generaliza as coisas. Né? São ferramentas que a gente, pelo CRMV, precisa fornecer para todo mundo, para que todo mundo possa participar desse processo que é tão importante na vida da gente, né? De maneira satisfatória, né, André? A história é maravilhosa, assim, sempre. Como eu falava anteriormente, que a conexão caiu, que o professor André tinha perguntado, não sei se ele compreendeu muito bem, mas foi assim, como eu não me senti acolhido, foi dessa forma que aconteceu. Eu entrei em contato, tem que enviar um formulário pega no site, preenche e envia. Tá, mas eu preciso de ajuda. Não tem. Tem que. Então é uma coisa muito engessada. E aí eu volto a falar, isso não é acolhimento para ninguém, né? Não foi para mim e as pessoas também passaram por algo similar, né? Sim. Eu imagino que sim, com certeza a tua história não é a única, né? E é isso que a gente quer, e essa tua história é muito emocionante, né? Eu tenho certeza que cada veterinário aqui, além zootecnista, além de ter essa conexão com o animal, né, de ser sensível a tudo isso, tem conexão acima de tudo com o ser humano, né? O exercício da profissão não é porque eu não gosto de humanos e como às vezes a gente ouve, né, e gosto de bicho, né? É porque a gente tem Vou trabalhar com bicho, eu não gosto de gente. Justamente, é porque a gente gosta de gente, a gente gosta de gente e gosta de bicho, né? Quem tem esse olhar carinhoso para os animais, seja na zootecnia ou na veterinária, certamente tem um olhar carinhoso para a humanidade também. Isso é uma consequência, né? Você não é bom de um lado e ruim do outro, né? Então, o que a gente quer é justamente tudo isso, né? Certamente deveriam ter ferramentas, né? E certamente você não foi o único esse tempo todo que precisou disso, que te atendesse até de forma mais especial pela dificuldade, que criasse facilidades, né?
É isso que a gente procura. Você, quando é um professor, você pegar o aluno que é excepcional, que é Eu não gosto nem de excelente, usar essa palavra, né, professor, e levar ele... facilidade, porque pode soar assim, eu não gosto muito de usar essa palavra facilidade, eu entendi o que você quis dizer, mas assim, porque às vezes soa tipo, ele está querendo um benefício, e não é. A gente só quer ter a condição de fazer igual, entendeu? Possibilidades iguais para todo mundo. Com certeza. Eu sempre me impressiono, gente, aqui. Eu até fiz umas apontamentos assim. Parece sempre tem muito individualismo na conversa, muito imediatismo, crítica ao trabalho do colega, uma coisa assim que é muito frequente. Outra coisa assim que me incomoda muito atualmente, eu posso estar enganado, pode ser algum comentário pessoal, mas assim parece que assim virou uma cultura do referencial ao erro. Então a gente enaltece o erro, expõe situações que precisam ser resolvidas, né, para vender, para produzir um resultado, para fazer uma publicação, enfim, a utilização do erro como, sabe? Enfim, isso é uma coisa que eu gostaria que a gente conversasse. Então, assim, eu peço para todos os médicos veterinários que reflitam, observem, entre no site da Chapa 2, existe uma lista de informações importantes para que todo mundo possa, sabe, se adequar, sugerir. Já está acontecendo mudanças antes, né, da gente conseguir, né, fazer esse trabalho maravilhoso, ser eleito. A gente já tem modificações, então as pessoas já estão se aproximando e já estão sugerindo, então já existem modificações nas metas, no trabalho todo, então é maravilhoso. Então eu quero que todos se sintam convidados a participar. A gente está se aproximando, dia 28 de março, então a gente precisa se preparar, verificar os documentos, saber se está tudo direitinho, prestar atenção no e-mail que a gente vai receber um período antes, então, para que a gente de fato possa se preparar para esse momento tão importante da medicina veterinária aqui no estado do Rio de Janeiro. É isso, Gabriel. Fundamentalmente. De médicos veterinários para médicos veterinários, de zootecnistas para zootecnista. Isso Nós aí, temos isso aí. 2 zootecnistas aqui, a professora Fabi. É uma honra estar aqui com vocês. É bem isso que você falou. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Agora sim. Eu acho que é igual aquela história que a gente fala, né? Quando uma criança cai, né? Às vezes algum pai, a mãe vai ralhar com ela porque ela caiu, é culpada daquilo, né? E ela vai se sentir menor do que ela é, né? Pelo fato do erro e pelo fato de estar caída, né? Mas se você der a mão, né? Para ela se levantar, você está ensinando o mais importante, né? Então é uma perspectiva diferente de olhar a vida, né? Então a gente quer dar a mão e é ver quem age assim no dia a dia, né? Porque você não muda o que você é aquilo que você mostra no dia a dia, né? É isso de dar a mão, né? De dar a mão para os colegas. Então é essa reflexão que nós queremos dos colegas, né? O Hugo, espero, Hugo, que você tenha sempre esse acolhimento. Você é uma pessoa batalhadora, né? Que está aí mostrando o teu trabalho, né, e tem essa percepção às vezes muito maior do que a gente, de como você explicou, né, em relação aos equinos, como você chega, trabalha. Isso é incrível, né? Eu acho que você tem aí coisas a ensinar para a gente que são importantes, mas essa questão da humanidade é o ensinamento que a gente aprende a cada dia, né, e é isso que a gente quer. Com certeza. Que discurso maravilhoso, professor André. É uma honra estar aqui, participando desse movimento. A honra é minha com vocês dois aqui, eu me sinto muito honrado. Eu estava numa dificuldade grande, eu saí do meio, eu estou no México, estava dando um curso prático, eu falei, não, eu tenho que participar. Aqui são 3 horas de diferença, né? Para mim era uma questão de honra estar aqui com vocês, né? Então, essa participação é importante. Quem me conhece sabe o quanto a gente luta por uma veterinária, uma zootecnia mais humana, né?
é isso que a gente quer, né? Todos ganham, né? Com isso. Todos ganham com isso. Mais acolhedora, todos ganham. A sociedade, né, que é, vamos dizer, o objetivo máximo do nosso conselho, vai ser a que mais vai ganhar. Eu tenho certeza disso. Isso aí. Sim. Alguma pergunta por Sabe, aí, Gabriel? gente, assim, o pessoal dos gatos sempre tem escutado bastante isso. Existe uma professora muito importante na medicina interna felina, a professora Susan Little, e ela começa todas as publicações dela. Sim, a gente vai precisar trabalhar isso entre a gente. Não é fácil, a gente não tem resposta para tudo, mas a gente está aqui junto para tentar transformar esse cenário e trazer mais acolhimento. E eu fiquei bem feliz da nossa conversa. Eu não sei quanto tempo a gente já está, me propuseram 30 minutos, mas a conversa está tão fluida. Eu acho que a gente passou, né? A gente teve alguma dificuldade de Eu acho que a conexão, gente mas passamos esses 30 desses minutos. 30 É minutos. porque esse papo, se deixar, a gente passa o resto da noite aqui falando sobre isso, né? É inesgotável esse papo, não né? dá Mas para ficar só... vamos verificar se tem alguma pergunta, né, Gabriel, para a gente poder Esse é só o encerrar aí. primeiro. Mas antes, vamos ver se existe alguma pergunta, E o alguma dúvida que pessoal a gente aqui que quer participar também do grupo do WhatsApp também vai no link da bio do Chapa 2 CRMV Rio. Então ali tem o link para o site. É muito importante que as pessoas entrem no site, que visitem as propostas, que conversem, que mandem comentários, participem, sabe? Esse movimento, a ideia é um movimento bem participativo, sabe? Eu recebi aqui, André, alguns comentários de zootecnistas aqui. Queria mandar um beijo para a doutora professora Fabiana Batalha, que está aqui com a gente. É uma honra, né, participar desse movimento junto com os zootecnistas. Eu recebi legal. uma pergunta que você respondeu, que era a bolsa de emprego. Existe essa bolsa de emprego no CRMV? Então, seria uma boa proposta que a gente criasse uma bolsa de emprego onde os médicos veterinários pudessem expor as suas habilidades, as suas pretensões, e a gente pudesse reunir tudo isso num local só. Aqui eu estou tentando olhar para ver se... Aqui, olha, o Flávio sugeriu que a gente convidasse você, Hugo, para falar para a gente a sua história acadêmica. Você falou rapidamente, mas Sim. conta para a gente como foi a sua história acadêmica, e todo mundo ficou curioso onde chegou esse cavalheiro que conecta. Fala agora? Por favor. Então, eu iniciei em 2013 na UENF, né? Eu fiz o vestibular e primeiro eu não sabia o que era zootecnia, né? Então eu fui estudar sobre, descobri. Então, depois que eu decidi, eu iniciei o curso em 2013 na UENF. Só que antes de iniciar na UENF em 2013, eu tinha passado para o Instituto Federal da Bahia. Então eu fui para lá em janeiro de 2013, fiquei 2 meses, foi onde eu tive contato com a zootecnia, e depois eu passei para o UENF e eu resolvi vir para mais próximo, e também porque lá era um instituto que estava bem no início, então não tinha nenhuma turma formada ainda, os recursos eram bem escassos, eu preferi ir para uma universidade maior para ver se eu conseguia ter mais apoio pedagógico, né, principalmente. E fiquei lá por 4 anos, foi onde eu conheci o professor Flávio, e tive bastante apoio de professores lá da universidade, tive bastante êxito em algumas disciplinas que fizeram a diferença para mim continuar no curso, me motivaram a continuar no curso, mas também tive muito a ponto de precisar ir para o Ministério Público para os meus direitos serem garantidos dentro da faculdade. Então, assim, é uma coisa que eu nunca mais quis para mim. No momento que eu saí da UENF, que eu cheguei a quase desistir do curso, que eu fui para a Universidade Federal de Lavras buscar mais a parte de cavalo, estudar mais com a parte de produção de equinos e também por estar um pouco desmotivado,
o curso, querer mudar um pouco, né, de cidade, de tudo. Fui buscar isso lá em Lavras, mas eu falei para mim, isso eu não quero mais, porque assim, é uma coisa muito desagradável, você tem que ir para o Ministério Público para poder ter os seus direitos garantidos. Então, quando eu ia, quando chegava, a conversa chegava próximo do que aconteceu, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque aconteceu, mas assim, eu falo isso que é para que não aconteçam com outras pessoas, né? Para que os professores não permitam que isso aconteça. Então eu falei, quando a conversa chegava próximo do que aconteceu na UENF, que eu tive com o Ministério Público, eu falei assim, vamos tentar resolver de uma outra forma. Muitas das vezes eu pedia colegas para fazer as adaptações para mim, para não ter que ir mais a fundo com o professor na discussão, porque não é uma coisa agradável. A gente está ali para formar, para cumprir as disciplinas, né? E muitos dos professores que não sabiam da disciplina, não sabiam como fazer, não tinha assim, nenhum conhecimento de como adaptar uma aula, né? Principalmente a parte de textualização, de descrição de imagem, buscavam isso, e outros professores que tinham mais conhecimento, às vezes eram os que mas o que eu vou fazer? Só vou fazer uma disciplina comigo? Não sei qual era o pensamento. Realmente tem coisa que eu confesso que eu não sei o que passava na cabeça dessas pessoas que não estava sendo facilitado. Por isso que eu tenho um pouco de trauma dessa palavra, não gosto de usar a palavra facilitar, porque assim, soa mal, né? Soa como Sim. se eu quisesse uma condição assim mais fácil. E não Privilégio não era. direito. Eu queria saber se fazer prova de estatística oral é pedir facilidade, entendeu? Eu queria saber se essa facilidade, pedir o professor para te aplicar a prova oral de estatística, de cálculo, de química. Então, assim, em nenhum momento eu queria facilidade de nada. Eu só queria poder terminar minha graduação e também que a disciplina fizesse sentido para mim. Não fazia sentido nenhum eu ir para laboratório e ficar lá sentado ouvindo o professor explicar no microscópio para um aluno uma imagem. Não faz sentido. Aquilo para mim não vai ser, não vai me agregar em nada profissionalmente. Eu preciso entender o que ela está mostrando no microscópio para o aluno, para o outro aluno, de uma forma que faça sentido para mim. Até que isso foi desenvolvido por alguns métodos 3D e métodos até artesanais mesmo, como, por exemplo, pegar uma célula e fazer ela toda de biscuit, as organelas e membrana, para me entender o que era um transportador de membrana, pegar uma borracha, como se fosse uma miçanga, para entender que tem o transporte para dentro da célula e para fora. Então, assim, até eu consegui ter. Eu comecei o curso em 2013 e eu só formei em 2020. Ou seja, foi 2 anos a mais para que eu tivesse. Para que eu encontrasse pessoas que conseguissem me passar de uma forma que fizesse sentido, que eu entendesse e que eu conseguisse formar, né? Basicamente, Olha, foi é bastante muito coisa que aconteceu, admirável. É muito admirável mas essa luta. É muito inspirador. E é, certamente vai inspirar muitas pessoas. E eu acho que você vai trazer, assim, sabe, essa tua experiência para que a gente possa mudar alguma coisa na vida das pessoas. É uma honra mesmo com estar aqui certeza. escutando a tua história. É E, e agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu fui lá te um eu fui lá ficar. dever que eu acho que eu tenho de passar isso. Sim, Ah! e você tem um trabalho É, de da a acessibilidade equicultura sequestra. inclusiva. Ai, ai, criticultura inclusiva.
Acessibilidade Request, o nome do Instagram. Tá aí, né? Do Instagram que eu tô falando com vocês. Sim. Aqui Então, da convido todo mundo também para participar, para poder te acompanhar. Gente, assim, ó, eu gostaria de agradecer. O Instagram tem bastante coisa aí. Finalizar a nossa E live, nossa também conversa. acabou que Dizer que a cheguei. nossa conversa não terminou. Que acabou que chegou o quê? Só começou. Não, Fãs, acabou que eu nem falei da parte do cavaleiro que o Flávio pediu. Eu, nas provas para Equestre, representei o estado do Rio, no Rio Grande do Sul, fiquei em segundo lugar. E também, então, competi no Rio também. Nossa, Hugo, parabéns. Parabéns nessa história. É maravilhoso. Seja bem-vindo na Chapa 2. Queria reforçar assim, o convite para todo mundo refletir sobre esse momento tão importante. Vários outros estados estão elegendo, então os processos eleitorais estão acontecendo em vários estados. Então aqui nós temos duas chapas. A nossa chapa 2 é a chapa da oposição. Então a gente quer trazer essa transformação, essa nova possibilidade da gente mudar cenários, né? Então é uma honra estar aqui com o zootecnista, aqui